Graça e paz, venho trazer uma palavra da parte de Deus, que está aqui no livro de Isaías, capítulo 59, verso 1, que diz assim: certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Contudo, as nossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É um texto bastante conhecido da palavra de Deus, e que o profeta messiânico, o profeta Isaías, diz que a mão do Senhor ela não está encolhida, mas ela está estendida para nos abençoar, para nos guardar, para nos proteger. A mão do Senhor está estendida na nossa vida. Contudo, ele diz que as nossas iniquidades é pecado sabido, pecado conhecido, pecado de estimação, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados fazem tapar os seus ouvidos para que não nos ouça a nossa oração. E estamos passando por tempos difíceis, e o pecado ele tão de perto nos rodeia, como diz o texto bíblico, como diz o assembleano, nós pecamos por pensamento, por palavras, por obras. Nós pecamos pois nós somos falhos, somos pecadores. E ele fala também sobre essa iniquidade, que é o pecado sabido, aquele pecado de estimação. E eu quero destacar aqui que o sangue de Jesus não perdeu a validade. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Nunca devemos esquecer isso. Mas às vezes nós pecamos e deixamos isso passar e não reconhecemos que pecamos na nossa caminhada e esquecemos de pedir perdão, que na oração do Pai Nosso, Jesus disse: perdoai os nossos pecados, que é necessário que pedimos perdão. E o pecado, ele nos traz divisão entre nós e o nosso Deus. É necessário que estejamos atentos contra o pecado. O pecado é tão somente desobedecer à lei de Deus, os mandamentos, a sua palavra, o que ele nos determinou para que fizéssemos. E eu quero nesse momento, esses dias eu vi uma reportagem sobre essa pandemia, esse coronavírus, que as pessoas dizem com tanto prazer, o novo coronavírus. As reportagens falam isso, o novo coronavírus, destaca o coronavírus. Eu quero dizer que vi uma reportagem de uma mulher, dona de uma loja, acho que era salão de beleza, e que ela estava atendendo os clientes. Você tinha que ver o cuidado que ela tinha. Ela dava uma máscara, ela abordava o cliente na porta de casa, passava álcool gel, colocava um protetor nos calçados, uma tela para que protegesse, para que não contaminasse o ambiente. Tá certo, é válido. Na realidade, sabemos que esse coronavírus existe. É bom se proteger. Mas eu estava lendo aqui o que quer dizer pandemia. Eu vi lá no Aurélio, está assim: pandemia é enfermidade epidêmica amplamente disseminada. E a epidemia quer dizer doença de caráter transitório que ataca simultaneamente a grande número de indivíduos. E eu me lembrei do pecado. O pecado atacou, é uma pandemia que muitas vezes nós não paramos para ter os cuidados, para que não sejamos contaminados com o pecado. Porque o pecado ele nos traz tristeza, ele nos traz amargura, e ele nos traz separação de Deus. Cuidamos do coronavírus,
mas esquecemos de cuidar da pior pandemia. Essa coronavírus, ela pode até nos levar à morte carnal, mas ela não pode nos separar de Deus, nos afastar de Deus. Agora, o pecado, sim. O pecado, ele nos afasta de Deus, ele nos separa de Deus. Não só nessa vida, mas ele pode nos levar, no caso, a iniquidade. Ele nos separa não só nessa vida, mas ele pode nos levar a uma separação na eternidade. E é isso que eu quero nessa reflexão, para que possamos refletir contra o pecado. Eu vi o pastor de uma grande igreja falar: tente não pecar um dia, tente não pecar 2 dias, tente não pecar uma semana, tente não pecar um mês. Enquanto mais nós nos afastamos do pecado, nós nos aproximamos de Deus. Enquanto mais nós pecamos, nós se afastamos de Deus. Então, vamos chegarmos mais a Deus e afastarmos do pecado, para vivermos uma vida saudável, não só aqui na terra, mas para que possamos ter uma vida eterna. Que Deus em Cristo nos abençoe, tanto que Jesus disse para nós vigiarmos e orarmos, vigiarmos contra o pecado, estarmos atentos contra as astutas ciladas do diabo, que o diabo arma cilada para nos derrubar, mas para que nós possamos estar atento, vigilante e fugir do pecado. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, esteja conosco, constantemente nos alertando, porque o Espírito Santo, ele nos ajuda. É ele que vai nos levar até Deus, que ele venha nos ajudar. Quando nós formos para o lado do pecado, que ele venha nos dar um alarme, um alerta. Olha, para que possamos sermos santos em toda maneira de viver. Que Deus nos abençoe. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.